gente! Boa tarde, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte. Tudo de bom, paz e alegria para você, né? Olha que eu hoje começo o programa um pouco triste porque nós estamos com uma guerra sendo iniciada lá no Oriente Médio, né? E aí todo mundo dá palpite, todo mundo fala, né? Porque Israel é isso, Israel é aquilo e tal, mas na verdade Israel não agride ninguém. Israel é sempre agredido, né? O país está sempre agredido. Quando não é o Hamas, é o Hezbollah e agora o Irã, né? Infelizmente, né? A gente tem que pedir a Deus muito, né? Para que essas coisas não prossigam, né? Essa guerra não... Chega alguém aí com água fria e joga nesse caldeirão aí de guerra que nós estamos começando a assistir agora. Mas vamos falar de outra coisa. Você sabe como funciona as dívidas estudantis com o FIES? E sobre isso que nós vamos falar aqui com a advogada, doutora Samanta Moreira, que está aqui conosco. Bem-vinda, doutora Samanta, como vai? Tudo bem? Tudo bem, assim, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar ao seu lado. Pois é, a alegria é nossa, né? Hoje, eu sei que começou lá no governo Fernando Henrique, quando chamava crédito educativo. Depois, o governo Lula, aí fizeram o FIES, que é mais ou menos a função é uma só. Empresta o dinheiro para o estudante forma, paga a universidade, forma, né? Depois, quando começa a trabalhar, começa a pagar o FIES, né? Parece que é uma dívida impagável, mas muita gente consegue até pagar a dívida. Mas tem gente que tem dificuldade para pagar essa dívida. Exatamente, assim, nós temos algumas peculiaridades nesse contrato do FIES que é muito importante, que poucos sabem, que é, por exemplo, a redução de juros. Então, os juros do FIES, ele não é alto, é um crédito educativo proveniente do governo federal para viabilizar o acesso à educação. Mas ocorre que em 2017 nós tivemos uma lei que determinou a exclusão total dos juros. Então, contratos a partir de 2018, juros zero. É o chamado novo FIES. Sei. Poucas pessoas conhecem. E a partir desse momento, de 2018, ok, juros zero, não pode ter nenhum juros, se tiver, é passível então de revisão. Para quem fez o contrato do FIES antes de 2018, vem a excelente notícia, porque poucos sabem que podem pedir essa exclusão. Está expressa na lei a possibilidade de retirar esses juros de quem fez esse contrato antes de 2018. Sei. É uma coisa interessante. É mais ou menos, está importando em quanto esse crédito educativo, esse FIES? Isso chega a quanto, por exemplo? Tem um teto, né? Sempre há um aumento de acordo com de um ano para outro, mas geralmente estava 60 mil por semestre. Por semestre? Por semestre. Por semestre? Então, um curso completo dá quanto? Quanto? Eu atuo muito para estudantes de medicina. Que a mensalidade supera aí 10, 11, 12 mil reais, mensalidade assim. Então, é um crédito que para esses estudantes, por exemplo, fica bem na linha ali Deve ficar mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão exatamente. ou mais, né? Então, você imagina contratos que tem esses juros antes, e aí quem fez o contrato antes, então tem os juros durante todo o contrato, correto? Não chegou em 2018 e excluiu, então é todo o contrato. Então, é uma exclusão muito válida de redução aí do valor da dívida. Quer dizer, eu sei que cursos de medicina são caríssimos, né? Exatamente. É muito caro os cursos de medicina, né? E eu sei que para quem paga o curso de medicina, que não é universidade pública, né? E hoje nós temos quase a maioria dos centros universitários, ou tem alguns cursos universitários que são pagos, né? Porque temos aqui, por exemplo, hoje nós temos aqui o Ciências Médicas, que sempre foi pago, isso, né? E que Faminas, né? Todos são pagos. Todos são pagos, né? Então, eu fico preocupado porque
O médico ainda, se ele trabalhar, normalmente o médico é aquele que mais abusa do horário de trabalho, né? Né? Porque ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Exatamente. Então, deve ganhar um salário bom e dá para pagar o FIES. Mas tem gente que, o cara que estudou para ser, por exemplo, mesmo para ser advogado, para ser e outras coisas. É muito pesado. Muito pesado, né? É porque, na verdade, assim, o contexto do FIES é muito interessante porque ele viabiliza esse acesso à educação. Ótimo. Mas quando a pessoa começa a pagar, esse estudante ele acabou de formar. Então ele está engrenando na carreira e de repente tem essa dívida gigantesca para começar aí a realizar. E nem sempre ele já está nesse patamar de estabilidade. Então essa questão da exclusão dos juros é muito interessante, além de ser direito expresso na lei de ser retirado. Então, ajuda muito os estudantes, os recém-formados, a conseguir pagar. A lei devia ser diferente, como é para qualquer outro tipo de financiamento. Por exemplo, quando você faz vou dizer aqui na agricultura, né? Vamos dizer na agricultura. O sujeito pede um financiamento para plantar café. Sim. Vamos supor que seja um financiamento de R$1 milhão hoje, o cara plantar café. Aí ele faz, para ele plantar, para ele ter um financiamento de R$1 milhão, ele tem que vir com um engenheiro agrimensor, né? Fazer o engenheiro fazer todo o projeto da plantação de café e etc. Ele tem que financiar a muda do café, a plantação do café. E ele tem um prazo de não sei quantos anos, 5, 6 ou 7 anos, para o café começar a produzir. Depois que o café está produzindo, ele tem mais não sei quantos anos de carência para começar a pagar aquele empréstimo. Né? Ele sabe que tem juros e etc., a dívida cresce, mas aí ele vai começar a vender o café e vai começar a pagar a dívida. Mas ele tem carência. O estudante não tem carência. Formou, começou a trabalhar, já tem que estar pagando. Isso. Então, tinha que ter uma carência, não é verdade? E acaba que fica realmente muito pesado, porque a pessoa acabou de estar se ingressando aí no mercado de trabalho. Talvez o que o legislador deixou de fazer é criar uma carência, né? Para quando o sujeito ter o primeiro emprego, ele tem tempo ainda para começar a pagar o FIES, né? Isso, e o importante também nesse aspecto, assim, é pensar que, como é um crédito do governo federal, tem que realmente ter toda essa flexibilidade, porque eu tenho vários e vários clientes no escritório que sem o FIES não conseguem estudar. Ponto. Ele precisa do FIES para ter acesso. Isso foi muito bom também para as universidades, para os cursos, né, que surgiram no Brasil, né, de uns tempos para cá, que antes nós tínhamos, por exemplo, nós tínhamos em Belo Horizonte praticamente só a Universidade Federal e a Católica, não é verdade? E praticamente você não tinha quase outros cursos universitários na cidade. De repente, você hoje tem curso universitário por toda a cidade. Né? Então, e esses cursos sobrevivem também com o dinheiro do FIES. Né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Que é garantido, né? Fomenta a economia, né? É verdade, né? Então, quer dizer, quando o estudante está com dificuldade, quer dizer que tem jeito de, através da justiça, né, de uma ação, né, resolver esse problema. Isso, revisar esses juros, além de propostas de negociações, tem esse desenrola FIES. E essa negociação é feita com o quê? Com a Caixa Econômica Federal? Isso. E a Caixa tem abertura para isso, para fazer renegociação, que às vezes o estudante fala assim, eu quero pagar, mas eu não aguento pagar uma prestação cara. Isso. Qual que é o tipo, qual que é mais ou menos hoje o mínimo que um estudante paga depois que ele formou, para ele poder começar a trabalhar e a pagar o FIES? Qual que é a prestação dele? Então, depende muito do curso e do valor da parcela, né? Do curso em si, mas geralmente é a partir de R$500. A partir de R$500. Geralmente. Depende muito do valor do curso, valor do financiamento. Isso aí. Agora, o importante é estar atentos a esse contexto de negociações que são disponibilizadas e que estão sendo canceladas pela Caixa. A Caixa está cancelando por quê? Exatamente. O que acontece? Nós temos alguns requisitos durante a pandemia, quem recebeu auxílio emergencial e quem está inscrito no CAD único, essas peculiaridades. Outros também, né, de propostas do governo, como esse desenrola FIES. O fato é que a Caixa tem disponibilizado alguns acordos, algumas propostas de negociações. Não só a Caixa, mas o Banco do Brasil também tem essa possibilidade, né, do FIES, e está cancelando.
Então, a gente teve um recente caso no escritório, onde o nosso cliente quitou, assim, veja só, quitou o financiamento, estava livre, leve, solto e em paz, quando recebeu a notícia que tem mais um pouquinho de dívida aqui para você, não adiantou você quitar aqui não. Então, é algo assim que é absurdo, né? Você trabalha para quitar, reúne todos os seus esforços e de repente recebe que a sua negociação foi cancelada. E às vezes até a família também, depois da formatura, a família, o pai, a mãe, um tio, um padrinho, começa a ajudar a pagar o FIES. Né? Exatamente. E esse cancelamento tem acontecido muito mais do que a gente imagina. Agora, me explica esse cancelamento. Eu fiz um FIES, né? Sim. Agora eu tenho que pagar. Quando eu começo a pagar, a Caixa vai e cancela, então, quer dizer, o sujeito não precisa pagar mais? Não, é a negociação que é cancelada. A negociação que é cancelada. Então, ele tem uma proposta para você quitar com uma negociação de um valor abaixo do que você deveria. Então, é uma proposta para você ir lá e quitar e, como se diz, ficar livre, né? E aí, o que vem acontecendo muito? A gente tem vários casos no escritório sobre isso. Após quitar ou após realizar essa negociação, está sendo cancelada, o que é absolutamente grave. Depois que você foi à Caixa, fez a negociação, resolveu tudo, depois eles cancelam tudo aquilo que eles combinaram. Exatamente, dizer, né? Exatamente. Tem situações que chegam a estornar o que você pagou, tem outras que não estão estornando. Né? Então, é importante verificar caso a caso, mas o fato é que é possível reverter isso judicialmente porque há uma quebra de boa-fé objetiva, que é um princípio importantíssimo dentro do contrato. Além disso, o contrato faz lei entre as partes. Uma vez pactuada aquela negociação, ela não pode ser cancelada mais. Então, é possível reativar aquela negociação judicialmente, porque administrativamente impossível, mas é possível reativar essa negociação, sim. Doutora Samanta, nós vamos fazer um intervalo, sim, mas eu gostaria de deixar uma pergunta, né, sobre essa negociação, né, e a gente nós vamos fazer o intervalo e daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre esse tipo de negociação, o que pode ser feito. Mas antes eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcia são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Estamos falando, né, com a nossa querida doutora Samanta Moreira. Ela que é uma advogada especializada hoje em tocar ações contra o governo por causa do FIES. Aliás, nós estamos falando aqui do FIES, que é um financiamento ao estudante, mas tem muita gente que tem problema que está no meio do curso e depois o FIES não é renovado, por quê? Exatamente, Assir. Acontece também muito de ter situações burocráticas, de erros no sistema da instituição financeira que inviabilizam aquela renovação, que é o chamado aditamento. E é muito importante, porque o aditamento é uma forma de continuidade daquele contrato. Então, se você não faz o aditamento, você não consegue manter aquele contrato ativo. Sei. E aí é um efeito dominó. Se você não faz o aditamento, você não consegue renovar o contrato e você não consegue fazer a matrícula no próximo semestre da sua faculdade. E aí é que a gente tem várias demandas também no escritório nesse sentido. E a senhora consegue dar cabo dessa decisão mais rápido? Porque a justiça é muito difícil, mas como é que vocês fazem hoje, tocam uma ação naturalmente contra a Caixa, né? Porque o problema é mais contra a Caixa do que... A Caixa é o governo que é representado, né? Exatamente, nesse caso, né? Assim. Então, quando a gente tem esses casos de urgência, né, o semestre letivo iniciando, ou então em curso, nós pedimos uma tutela de urgência, que é o chamado pedido liminar, para que o juiz determine de imediato a matrícula. Sei. E aí, ao longo, né, do processo, vai ser aberto também, regularizado esse erro no sistema, para que a faculdade também
obviamente, possa receber aí o repasse da Caixa. Então, para esses casos, a gente sempre pede um pedido liminar para que possa realmente realizar a matrícula e aí temos conquistado de forma bem rápida, porque o pedido liminar tem que ser apreciado de imediato. Pois é, doutora Samanta, a gente sabe que tem muita dificuldade, mas me parece que é uma ação mais rápida porque ela não tem audiência com testemunho, não tem o contraditório, não tem nada, é só mostrar o que está acontecendo? Na verdade, é porque a ação de revisão do FIES ou ação para realmente reativar o FIES que não consegue renovar, é uma ação rápida porque ela é documental. Então, a prova é baseada no contrato e nos fatos. Então, é uma dica até que eu repasso aí para vocês. Quando tiver qualquer problema nesse sentido de negociações, renovação do FIES, é muito importante guardar protocolos, e-mails, fazer print do celular, porque quando chega a ser necessário ingressar com uma ação, esses documentos são imprescindíveis. É muito importante que a pessoa guarde tudo aquilo que saiu no computador, tire uma cópia, faça uma pasta, não é? Isso é muito importante. Exatamente, né? Exatamente. E faz um print de tudo aquilo que saiu também no celular, coloca, tira a cópia, guarda, é muito importante, né? Esse caso, por exemplo, do cancelamento da negociação, o senhor falou, eu me recordei. O nosso cliente, ele tinha o boleto do pagamento, porque no sistema, quando a Caixa cancelou essa negociação, desapareceu tudo o que ele fez. Então, o que a gente tinha para comprovar era o e-mail e o boleto pago. Porque a negociação ela já tinha sido excluída. Então, é muito importante sempre estar atento a essa documentação do contrato e das negociações. Pois é, vamos passar por um outro assunto, mas antes eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido? Auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Doutora Samanta, vamos passar do FIES para um outro caso que acontece muito, de crianças, principalmente as crianças com algum retardo, algum problema na escola e que às vezes sofrem bullying. Exatamente, é um assunto bem delicado e que acontece muito também. Nós atuamos em defesa das crianças que possuem autismo, adultos que possuem TDAH e que sofrem bullying e que sofrem também outros tipos de discriminações, de dificuldade mesmo de acesso à educação dentro da própria escola, assim. Eu sei que hoje tem uma dificuldade muito grande, porque hoje um aluno com autismo, um aluno com algum retardo, alguma coisa, ele é obrigado a entrar numa sala de aula com 35 crianças normais, não é verdade? Então, ele tem a possibilidade não só de sofrer bullying, como também de não conseguir acompanhar. Não conseguir acompanhar as crianças normais, não é? Na verdade, assim, como funciona? A lei determina que para esses casos específicos, o aluno ele tem direito a um assistente terapêutico, ele tem direito ao PDI, que para quem não sabe, é um planejamento individual. Então, o aluno que tem autismo, ele tem que ter um planejamento pedagógico feito para ele. E esse planejamento tem que ser seguido. Então, para quem, por exemplo, tem TDAH, poucas pessoas sabem, ela tem um tempo maior para fazer prova. Então, todos os alunos, ela está na mesma turma, mas ela tem um plano diferenciado, porque tem que atender às condições dela. Então, quando a gente não tem esses direitos sendo respeitados, há violações nesse sentido, é possível também buscar judicialmente, através da liminar, que seja realmente implantado e respeitados esses direitos. Pois é, eu vou me lembrar aqui de uma professora que era diretora de uma escola. Ali no Barro Preto nós temos um quarteirão inteiro, que era o Instituto Pestalozzi, com mais 2 escolas ali, todas escolas especiais, para crianças especiais. E essa minha amiga, ela resolveu, teve uma festinha que ela fez, né? E foi fazer dança com as crianças. E sentiu que as crianças gostavam de dança. Então, ela resolveu, né, a dançar com as crianças, né?
Então fazia sempre dança com as crianças e como ela gostava de dança, ela foi colocando as crianças para dançar e as crianças adoravam. Só que aí ela teve uma série de problemas com os companheiros, com as outras diretoras e etc. tal, que começaram a persegui-la e assim ela perdeu o cargo, porque disse que ela dançava com os alunos na escola, numa escola especial. Quer dizer, se você tem uma escola especial, que você coloca os alunos para dançar, e eles ficam satisfeitos, alegres na hora de dançar, né? Quer dizer, é uma forma de você mostrar que a escola está mais gostosa para aquelas crianças, né? Sim. Né? Aí eu lembro que era o governo do nosso Eduardo Azeredo, e eu sou muito amigo do ex-governador, ele era governador na época, então eu comecei a fazer críticas, né, a isso, né? Aí chegou o governador, me ligou e tal, querendo que resolvesse. Eu falei, senhora, o resolver é o seguinte, é uma professora, uma diretora de escola que quer dar um currículo diferente para as crianças, que é um negócio bonito e tal, e a pessoa começou a ser perseguida porque estava dando aula de dança para as crianças que gostavam, né? Que era uma coisa fantástica, maravilhosa, né? É como uma professora amiga minha que foi chamada para fazer um projeto de educação para uma escola da prefeitura e tal. E ela foi, então, fez um projeto para uma escola de xadrez, fazer o menino aprender a jogar xadrez. Não, ela foi quase que demitida da escola por causa disso. Exatamente. Né? Que é isso? Atinar o menino a jogar, mas o xadrez é uma coisa muito importante, né? Muito importante, né? Aí trocaram o projeto dela para a dança baiana, né? Para dança baiana, essa coisa. Aí, quer dizer, foi a dança da garrafinha, esse negócio todo, quer dizer, não era nunca daquilo que ela queria, né? Então, quer dizer, tem coisas que são diferentes, né? E a gente imagina as crianças com dificuldade, o bullying que sofrem, né? Não só dos alunos, mas na própria escola, né? Tem muitos casos tristes que chegam para nós e é uma dor muito difícil e que tem que ser acolhida. É uma exigência que eu tenho, assim, com a minha equipe, porque o pai e a mãe de uma criança que já tem essa deficiência, ele já está numa situação desfavorável. Isso não é só delicada. Escola pública, não é só escola pública, não, escola particular, né? Muitas particulares, muitas. Talvez até mais que as públicas. Então, esses pais dessas crianças, eles já estão numa situação muito delicada. E quando se vê desamparado perante a escola, que deveria apoiar, promover essa educação inclusiva, esse acesso, esse acolhimento, quando eles se veem nessa situação, com certeza a situação agrava mais ainda. É verdade. Doutora Samanta, nosso tempo está chegando ao fim e eu gostaria, vamos falar do seu telefone? Sim, claro. Permaneça à disposição aí de vocês para consultoria. O contato é 99328 tá aí na tela, 2031. Isso. Convidar 99328 2031. Convidar vocês também para seguir nosso perfil. Eu sempre estou postando dicas, leis, né, acolhimentos nesse contexto educacional. Eu, Samanta, advogada estudantil, espero vocês por lá. Um abraço para a senhora. Obrigada, Assi. Pois é, agora você fica com o Horizonte Notícia. Um dos destaques de hoje é o 3º episódio da série Vida Tecnológica, que fala sobre o uso da tecnologia no ambiente educacional. E ainda fique por dentro do Encontro Arquidiocesano das Famílias, e ao 12h30 aqui na TV Horizonte. O André Cristino está chegando por aí. Até já.